Bom dia, doutor Márcio Foleto, tudo bem? Tudo bem, 100%. Estamos aí hoje na One Surgery, uma grande honra estar aqui com você, fazer parte desse grande projeto, né, nacional e internacional da One Surgery. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no nosso podcast Épico 4.0. Isso aí. Hoje a gente chamou o doutor Márcio Foleto para a gente conversar, ele contar um pouquinho da trajetória dele e a gente falar um pouquinho também da história da One, que ele foi um parceiro, já é de família, né, e ajudou bastante o desenvolvimento de todos os materiais. Tem bastante acadêmico, bastante pessoas que já são especialistas, mas ele tem muito interesse em saber carreira, trajetória de cada profissional que eles admiram. E a gente gostaria de saber a sua formação, o que fez o senhor direcionar para a odontologia, se tinha alguém na família, o convívio. Olha só que bacana, então eu me formei em 2008, mas a odontologia surgiu de que forma, galera? Surgiu do meu irmão, né? Ele era cirurgião dentista, mas muito antes do meu irmão, a gente morava em 2 andares, e embaixo tinha um dentista lá. E quando eu era pequenininho, tinha 2, 3 anos de idade, o que eu fazia? Eu ia lá naquele consultório, e era um cheiro forte de resina, eu lembro muito bem desses momentos, até sinto o cheiro, relembro o cheiro, né? Então ali eu acho que foi despertar já quando criança. E depois, na fase adulta, o meu irmão tinha uma carreira de sucesso lá como cirurgião dentista e observava a liberdade. A liberdade, ele tinha os horários que ele podia atender e outros horários não. Ele viajava, então isso convenceu sobre os benefícios. Mas o que mais me impactou, eu me lembro muito bem de uma senhora entrando no consultório, até me emociono de lembrar, no consultório, e aquela mulher sem os dentes, e ele fez uma simples prótese, né, uma simples dentadura, e ela se emocionou naquele momento, e ali para mim eu acho que foi muito marcante o fato da transformação, de devolver o sorriso para aquela paciente. Eu falei, eu quero isso para mim. E ali eu já meio que me identifiquei com a cirurgia também, né? Mas aquilo me tocou profundamente e eu entendi, poxa vida, como que a odontologia pode mudar a vida de um paciente. E foi ali que me despertou. Mas complementando sobre a formação, então me formei em 2008 e o grande sonho era empreender, né? Fui para a ortodontia porque meu amigo falou assim, poxa Márcio, tem que fazer ortodontia porque, cara, se você fazer a ortodontia, isso vai dar um gás ali para o seu consultório. Você vai ter os seus primeiros pacientes. E realmente, foi o pontapé inicial. Mesmo amando a cirurgia, eu falei, eu preciso de uma base, né? A ortodontia foi uma grande base. E daí, tinha uma equipe que fazia os implantes lá e começou a dar problema aqueles implantes daqueles pacientes. E nada melhor do que o líder da empresa, o líder do cirurgião dentista, ele entender os problemas que acontece no seu consultório. E eu fui na urgência, na especialização de implantes, e ali eu tive que fazer implantodontia, meio que junto com a ortodontia, foi um perrengue, né? Mas foi uma necessidade, resolveu o problema do paciente. Eu sempre fui um cara assim que sou apaixonado em entregar algo verdadeiro para o paciente. Cara, vai fazer algo mal feito, não faça. Eu tô sem tempo, então faça um provisório e depois faça o definitivo. E depois veio a bucomaxilo e o grande sonho, né, da minha vida era reabilitar os pacientes de forma mais rápida. É o que a gente vai falar depois aí. Isso aí. Então, assim, na verdade, a sua formação de implante não foi para me reabilitar, já foi para resolver problemas de reabilitações que já chegavam no consultório. Exatamente, isso mesmo.
Então já Bombas, foram, né? Problemas. já foram problemas mais difíceis. Exato. E quanto à trajetória, a questão de estudo, empenho, família, acabou tendo que abrir mão em alguns momentos? Como que foi isso? Bastante, porque ó, o que acontece? Eu entrava às 7 horas da manhã no consultório. Eu tinha uma clínica, abri 3 cadeiras inicialmente, e eu fazia a ortodontia e a clínica geral. E era uma cidade que não tinha clínica. E aí eu comecei a atender, atendi em uma cadeira, atendi em outra, ortodontia em uma cadeira e na outra, e daí 3 cadeiras ao mesmo tempo, e daí tava cheio, daí eu aumentei mais uma cadeira, contratei um dentista, e o trabalho sempre foi o primeiro ponto, a família ficou de lado. Então foi um grande obstáculo na minha vida, um grande Empenho, esforço. empenho, esforço, dedicação. Eu lembro muito bem que a minha esposa falava assim, você só pensa em trabalhar, Marcos. Né? Abre mão um pouquinho. E você já morava onde mora hoje? Onde é a clínica hoje? Olha só, é bem curioso porque minha família é de Foz do Iguaçu, eu fui para o interior do Paraná, uma cidade chamada Dois Vizinhos. É uma cidade de 35 mil habitantes, e lá nessa cidade eu inaugurei a única clínica da cidade. Aí isso há 12 anos atrás. E eu não tinha condições de, eventualmente, alugar um apartamento e também a clínica. Então eu aluguei um lugar maior, e aí a cama e o banheiro era dentro da clínica. E a cozinha era a copa. Olha só que interessante. Porque o aluguel era, de certa forma, é algo que pesa no início. E daí a vigilância sanitária foi lá, galera, e aí? Que cama? O que é essa cama aqui? Aí eu falei, não, isso aqui é o plantão 24 horas. Ué. E aí eu e a Dani fomos pra lá, eu e minha esposa, né? Mandar um abraço aí pra Dani, minha esposa. Ela que tá do meu lado sempre, né? Ela foi comigo, saiu de Foz, abandonou tudo, a gente foi junto. Então a gente dormia dentro da clínica, dentro do consultório. Isso é bom porque tem muitos dentistas que vê hoje a situação e quer aquilo imediato, né? E não é uma coisa imediatista e nem imagina a trajetória que passou, várias coisas que abriu mão no meio do caminho, esforço. E o mundo está muito imediatista, né? Exato. E aí tem que respeitar a curva de aprendizado, tem que respeitar, querendo ou não, essa trajetória de plantar todo dia, mesmo que sendo difícil, para colher lá na frente. Com certeza, com certeza. Eu lembro muito bem que antes de eu migrar para Dois Vizinhos, eu trabalhei numa clínica popular, porque eu achava que a endodontia era a minha vida, né? Eu preciso fazer endo, que não tinha muitos profissionais, e era o que precisava. Trabalhava numa clínica popular, porque não tinha muita demanda no consultório do meu irmão, e aí de tarde eu até estava meio desanimado, porque eu me formei e praticamente não dava a rentabilidade, eu não ganhava nem R$ 1.000 na época, né? Então eu me formei, fiquei bem frustrado na época. E daí eu fui trabalhar na clínica popular, pelo menos lá eu estava atendendo pacientes. Isso aí é bem interessante, galera, você atender pacientes, eu acho que o cirurgião dentista precisa quando ele se forma. O que eu aconselharia a galera aí que está aí na live, né? Busque aquilo que você deseja, seja radicalmente persistente, radicalmente ambicioso e radicalmente verdadeiro com você e com o teu paciente, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Enfim, para concluir a da popular, cara, eu atendia muitos pacientes e eu atendia como se fosse minha família, aqueles pacientes, e aquilo foi de grande valia, porque eu vi, cara, se uma clínica popular tem performance, por que eu não posso abrir uma clínica no interior e ter sucesso? E lá eu tive muito sucesso, e foi lá e é lá que eu vivo até hoje, e a gente tem 4 clínicas hoje, e a gente está muito feliz, apesar de professor, né? Hoje eu não consigo mais atender todos os dias, mas eu precisei passar pela jornada dos desafios, do sofrimento, dos medos, dos obstáculos. Eu viajava todos os domingos para Curitiba, eu saía de Dois Vizinhos até Curitiba, eram 8, 9 horas de viagem para fazer a bucomaxilo, que foi uma trajetória que era o meu grande sonho, 2 anos de viagem, toda semana para Curitiba. Então eu precisei renunciar muito à minha família, mas a Dani falou, cara,
forte, eu tenho certeza que você vai conseguir, eu tô do teu lado. Então, ter um esposo, ter uma esposa que te apoie, eu acho que é um pilar necessário para que você tenha sucesso. E hoje ela te ajuda, né, na parte administrativa, de marketing, ela tá bem presente, eu conheço ela Isso demais. aí. A Dani é show de bola, mandar um abraço aí, um beijo, Ela né? é Te amo aí, Dani, meu amor da minha vida, o Dudu, meu pequenininho, a pequena. Manu e também o meu sócio, o Charles, a Bruna e o time da Escola do Implantodontista. E deixa eu te perguntar outra coisa. A primeira cirurgia de implante sua, o tempo que você gastou, como que foi? Para a cirurgia hoje, por exemplo, você fez semana passada. Olha só, galera, me lembro como se fosse hoje, assim, fazer aquele implante. Cara, eu acho que eu levei umas 2 horas e meia para colocar um implante. E é como a carga imediata. Opa, caiu aqui. É como a carga imediata, né? A carga imediata, você faz os seus primeiros casos, você demora muito, mas tudo tem recompensa lá na frente. Eu lembro que foi umas 2 horas ansioso, suor e ansiedade e aquela tensão, mas no fim o implante ficou bem vestibularizado, assim, eu lembro muito bem do caso. Eu tive que colocar um componente angulado, mas deu tudo certo. A minha primeira cirurgia, o paciente está até hoje com os dentes. Então, são 10 anos já dedicados à implantodontia, né? A bucomaxilo foi algo que me agregou muito, até para que eu pudesse simplificar as técnicas de ancoragem, é o que a gente vai conversar depois, né? Sim, sim. E assim, a diferença de material, tecnologia, que nem tomografia, eu não sei se era acessível para todo mundo lá em Dois Vizinhos nessa época. E hoje em dia, tanto isso quanto 3D, quanto instrumentais, como que você diferencia esse início para hoje? Olha só, implantodontia, se a gente for voltar no tempo, né? As reabilitações em arcos totais era totalmente rudimentar, né? Era realmente no sangue, na raça, na vontade, no grande objetivo de devolver a dentição. Se instalavam próteses, implantos suportadas e aquilo era o objetivo de devolver o dente do paciente. E a tecnologia veio para simplificar aquilo que a gente tem observado hoje. Aqui nos grandes congressos nacionais e internacionais, a gente vê que a tomografia simplificou. Hoje você tem a previsão da cirurgia antes de começar a cirurgia. E a gente aborda isso no nosso livro, Implantodontia 4.0, que precisa de 3 pilares hoje para você ser um profissional completo na carga imediata. O primeiro é você saber sobre anatomia. Mas não adianta você entender sobre a anatomia se você não entende do planejamento. Você tem que prever o planejamento. E o terceiro pilar é o domínio das soluções, as técnicas, onde ali você vai ter liberdade de tomar a decisão. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: imagine você abrindo um osso e você ter liberdade de tomar as decisões. Você prefere abortar uma cirurgia ou você prefere tomar as decisões e nunca abortar uma cirurgia? O paciente, ele confia em você. E o mínimo que a gente tem que entregar é uma boa técnica. Então precisa desses 3 pilares e a tomografia, os exames, a tecnologia veio para agregar nesses 3 pilares. Eu acho que é fundamental. E a gente vê a tendência do digital hoje presente aqui dentro da nossa implantodontia, dentro da cirurgia ortognática, enfim. Eu acho que tá aí para somar, sim. E em relação aos instrumentais, querendo ou não, o seu empenho nessa parte de desengomático forçou todas as empresas a desenvolver algo que deixasse você mais à vontade na cirurgia e resolvesse os seus problemas com os instrumentais antigos que você fazia a cirurgia. Perfeito, perfeito. Olha só, eu vejo que um dos grandes obstáculos do cirurgião dentista é entrar numa cirurgia sem as ferramentas. Imagine você, vamos trazer uma analogia. Imagina você ir para a guerra sem as munições, sem as armas necessárias para você conseguir ter certeza de entregar, superar aquela batalha, né? Concorda? Sim. E aí você não consegue superar aquela batalha porque você não tem as ferramentas. E a One Surgery vem para suprir essa grande dificuldade. O Renato, junto com vocês, né? A gente vê a grande diferença e a simplicidade que a One Surgery trouxe dentro do que faltava no mercado. Uma empunhadura adequada, você pegar um instrumental e simplificar a técnica, tornar ela muito mais rápida,
segura, precisa, sem gerar danos. Por exemplo, eu vou fazer um descolamento na fossa nasal com um instrumental altamente preciso, né? A minha auxiliar vai afastar com uma performance melhor, o paciente vai ter menor quantidade de edema, a recuperação desse paciente vai ser muito melhor. Então a gente observa que a mudança de chave não é só nas brocas, não é só nos kits, e sim nos instrumentais. Isso aí. Aí que diminui o tempo cirúrgico, querendo ou não, a recuperação do paciente é melhor de uma cirurgia de 3 horas para 1h30, 1h40. E aí é melhor para o profissional um descanso maior também fisicamente, da hora clínica, né? E uma coisa também que eu queria deixar bem claro é que é uma cirurgia que é multidisciplinar, que nem ortodontia, bucomaxila, prótese, tudo. Todo mundo interagir em equipe para planejar um caso para sair o mais 100% assim, satisfatório para o paciente, né? Perfeito. Eu até vou citar uns exemplos, né, que é o tema que eu vou abordar hoje, a simplificação das técnicas de ancoragem através dos novos instrumentais da One Surgery. Eu acho que quando você tem uma broca adequada, você vai evitar um trauma no paciente. Por exemplo, a canaleta do zigomático. Isso vai simplificar, entendeu? Eu tenho uma granulação fina, ele não vai perfurar a membrana do seio maxilar. Isso vai dar o quê? Previsibilidade, segurança. Eu não vou ter uma complicação pós-operatória. Vou fazer a canaleta anterior, vai ter um poder de desgaste, eu uso uma broca de granulação mais espessa. É mais rápido ali. A broca, para você fazer ali a antostomia, que é o que a One Surgery traz de novas tendências, inovação, o desgaste é muito mais rápido. Então você tem menor risco de romper a membrana do seio maxilar. Lembrando, galera, que o zigomático nós descolamos a membrana do seio maxilar, né, as fresas, as brocas de ósseo expansão, ósseo densificação, que é uma novidade aqui da One Surgery, né? Então é muita coisa boa junto, muita tecnologia sendo lançada aqui nesse incrível evento. Então quero parabenizar vocês aí por estar aí dentro desse projeto. Mas posso falar sobre o livro? Galera, o livro Implantodontia 4.0 veio para quebrar paradigmas, né? Hoje a gente tem esse livro, são 47 capítulos, onde eu, o professor Paulo, lideramos esse projeto. Nós lançamos esse ano para um grupo fechado, que era o Congresso da Escola do Implantodontista, nós lançamos esse ano. O objetivo aqui é mostrar a mesclagem de técnicas. Então, o que é mesclagem de técnicas? Você tem que entrar na sua cirurgia dominando o planejamento, a anatomia e as técnicas. Show de bola? Aqui a gente fala sobre marketing, falamos sobre vendas, falamos sobre sedação nesse livro, falamos sobre vários detalhes, são mais de 7 técnicas que a gente aborda aqui. Desde o approach palatino, o implante distal, a um fora extreme, transnasal, transinusal, pterigoide, duplo zigomático, triplo zigomático e muito mais técnicas. E a nossa ideia era simplificar e trazer as cirurgias que anteriormente eram realizadas em ambiente hospitalar, fazer com que isso seja evidenciado, seja realizado em consultório. Então, nós trouxemos uma nova filosofia, uma nova ideia de trazer follow-up de casos dos meus alunos, lá do curso online, que a gente tem um curso online, onde a gente faz a preparação do cirurgião dentista. Hoje, qualquer implantodontista, não importa se ele não é implantodontista, ele pode se tornar um especialista em carga imediata. Hoje a gente tem o treinamento, o curso de entrada, que é o nosso curso online prático. Como que funciona o curso online prático? Né? Muita gente se pergunta, Márcio, como que funciona esse curso? Galera, são 6 aulas ao vivo. Imagine você, da tua cidade, né? Você tá lá na sua cidade, você tem um macro modelo, você tem os instrumentais lá na sua cidade sem pagar ônibus, sem pagar aéreo, sem pagar hotel, e você aplicar mais de 7 técnicas ao vivo comigo. É como se você estivesse aqui, perfurando aqui, perfurando no macro modelo e fazendo a cirurgia. Então, essa ideia do online é uma realidade presente hoje. Nós temos mais de 2.000 alunos, 2.000 cirurgiões dentistas hoje, dentro dos membros 4.0, e hoje a gente vê que é um ponto de transformação da vida deles, o primeiro passo.
Tem muitos cirurgiões dentistas que eventualmente, Márcio, eu quero ter uma experiência presencial. Aí a gente traz todo o arsenal da One Surgery, né? Tá junto, parceiro do nosso curso. Lá os alunos operam com os materiais, têm acesso, pegam, eles colocam. Nós fazemos hands-on de mais de 7 técnicas, agora são 10 técnicas, 10 aplicações. Faz o cadáver. Em alguns módulos, o aluno pode fazer o cadáver no segundo dia, e terceiro, quarto e quinto dia. São 5 dias de curso. Nesses 3 dias são entre 8 a 12 cirurgias. Tem alunos que faz 6, 8, 10 zigomáticos. Mas qual é o primeiro passo? Galera, sempre o primeiro passo é ter muito conceito. São 3 pilares. Pilar 1, teórico. Sem teoria, a gente não chega a lugar nenhum. Nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência, aprender a parte científica. Depois, vamos para o segundo pilar, que são cirurgias demonstrativas, onde você vê as cirurgias simuladas em hands-on. E aí o terceiro pilar é você levar para a sua prática clínica, operando os pacientes. Eu acho que esses são essa é a filosofia da Implantodontia 4.0, que é o nosso livro. Então quero agradecer o professor Paulo, né, todos os professores que fizeram parte desse livro, né, são muitos autores, que são os nossos alunos que escreveram os capítulos. Então é um grande sonho, né? Eu nem imaginava ser professor. Imagina estar aqui hoje no podcast com você, estar aqui nesse evento incrível, fazer parte desse movimento, porque muito se fala sobre reconstrução, né? As corrupção por trás da indústria, né? A gente vê que a indústria, ela quer trazer o quê? Ela quer te empurrar material, né? Material o quê? Remédio. O que é o remédio? Eu não preciso falar, né? Não preciso falar, mas fica aí o spoiler. Mas enfim, a gente quer entregar o melhor para o paciente. É melhor colocar... Vou criar uma analogia aqui. Imagine você tem 2 opções hoje. Opção 1, você receber um órgão transplantado, ou você cuidar do teu órgão e manter ele. Imagine a gente conseguir regenerar o seu próprio órgão. Esse é o exemplo da carga imediata de uma instalação de um implante no osso do paciente. A carga imediata significa a ausência de transplante, a ausência de regeneração. Você instala o implante no osso nativo do teu paciente. E o que ele se preocupa, o teu paciente? Ele está preocupado com um dente. O que o paciente quer? Dente. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade de mais de 420 mil cirurgiões dentistas hoje. 50 mil estão aplicando as técnicas de implantes. Apenas 5% fazem carga imediata. Eu queria falar que eu já tive presente em alguns cursos seus, que eu sou também especialista em ortoimplante, que a técnica que você faz aí, tudo, é super reproduzível. E o sucesso é visto pelos seus alunos fazendo aquilo que você faz, e passa isso com tranquilidade e dá um suporte também para os seus alunos no né? Pós-curso de planejamento e tudo. É nisso que eu queria parabenizar, porque é um diferencial aí que a gente vê. Que legal. Legal. E eu acho assim, não adianta eu vender um treinamento. Na verdade, nós não vendemos curso. Nós entregamos tempo para o nosso aluno, nós entregamos segurança, nós entregamos paixão, entregamos amor, entregamos dedicação. O aluno às vezes me manda um WhatsApp, professor, tô com esse problema, às vezes uma chamada de vídeo ao vivo, tô aqui na cirurgia, aconteceu lá na Bahia, lá. Né, o aluno na cirurgia, aconteceu uma intercorrência, ele fez uma chamada de vídeo de lá em Manaus. Então a gente busca ajudar, o dinheiro é consequência daquilo que você entrega com paixão. E claro, eu não poderia deixar de agradecer a Deus a oportunidade do dom que Ele permitiu às minhas mãos e à minha voz, né, a estar comunicando às pessoas, levar essa ideia, né, a ideia de mudar a vida do paciente, mudar a vida do cirurgião dentista, mudar a vida das pessoas através da nossa profissão. Isso aí não tem preço, né? É só agradecer a Deus. Muito obrigado.
E agora eu vou deixar você à vontade aí para explicar um pouquinho sobre o tema, sobre os instrumentais, tá? E é só agradecer. Olha só, galera, então, agora a gente vai entrar na palestra, né? A palestra vai abordar principalmente o quê? Quais são os passos necessários para você ter uma cirurgia segura? Os pilares necessários para você ter agilidade, os pilares necessários para você ter simplicidade. E você, no decorrer do processo, você conseguir fazer isso no consultório, você não gerar danos no teu paciente. E esses instrumentais, eles vêm para agregar muito no nosso processo cirúrgico. Quando você tem instrumentais que agilizam o processo, você não se perde. São poucos instrumentais que resolvem vários pontos. Então isso que a gente vai abordar aí. Muito obrigada. Show de bola, galera. Quero agradecer imensamente, mandar um abraço para todos os implantodontistas 4.0, os membros 4.0, agradecer a One Surgery, o Renato, você, né, o time da One Surgery, o time da gravação, a Karine, o professor Paulo, todos os professores envolvidos e vocês por estar dando esse pontapé inicial. A gente sabe que não é simples, não é fácil organizar um evento, deixar os filhos em casa, né? Eu vejo a dedicação diária, eu conheço o Renato há bastante tempo e a gente vê a dedicação, o amor que ele tem em entregar o que? As coisas corretas para o cirurgião dentista. Ele não mede esforços, né, Renatão? Não mede esforços, galera. O Renato não mede esforços para entregar o melhor pro dentista em todo o Brasil, galera. Você precisou de implantes, precisou de instrumentais, é com a One Surgery. É isso aí, vamos lá para a palestra. Obrigada. Show de bola.